Há uma verdade na Bíblia que ela é irrefutável, e é uma doutrina bíblica, que é a doutrina da justificação. A justificação de Deus para nós ou em nossas vidas, ela não é um processo. A justificação é um ato jurídico único e irrepetível de Deus em favor do homem. É sobre o ato divino que todo o ensino sobre a salvação se fundamenta. Quando nós ouvimos esta expressão, fomos justificados por Deus, pela graça de Deus, nós vamos ver que todo o processo e toda a história de redenção do homem, toda a história de salvação do homem está fundamentada e alicerçada neste ato jurídico de Deus em favor de cada um de nós os homens. Martinho Lutero disse certa feita que com esta doutrina a igreja fica de pé, sem esta doutrina a igreja cai. Então, se nós temos uma igreja forte, se temos a igreja do Senhor presente sobre a face da terra, é porque ela experimentou a obra da justificação de Jesus Cristo em nosso favor e em nosso lugar. É para todo aquele que se aproxima de Deus pela fé. Toda a carta de Paulo aos Romanos, quando abrimos as nossas Bíblias no livro de Romanos, toda esta carta ou todo este livro trata, e Paulo está falando e tratando sobre a justificação. Mas no capítulo 5, especificamente, Paulo descreve as bênçãos ou fala sobre as bênçãos desta justificação ou os frutos advindos dela. E no capítulo 5, no verso 1 até o verso de número 5, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu gosto de pensar nestas palavras e pensar naquilo que Paulo dá como um extrato, um resumo destes versículos. E ele está falando de uma vida que temos após justificados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ele nos fala de paz, ele nos fala de alegria e ele nos fala de esperança. É interessante que quando nós falamos de paz, esta paz está muito mais relacionada ao momento, ao presente, aqui e o agora. Quando ele fala de alegria, ele está falando de algo que nós também possamos ter experimentado ou estejamos experimentando no presente. Mas quando ele fala de esperança, todas as vezes que nós ouvimos esta palavra esperança, ela nos remete a algo vindouro, algo que vai acontecer, algo que nós estamos aguardando, algo que nós esperamos, algo que nós estamos com uma expectativa de que vá acontecer, de que possa acontecer. E quando eu penso nestas palavras, paz, alegria e esperança, nós não temos como, eu pessoalmente, creio que você também, não tem como nós dizermos ou verbalizarmos tais palavras e nós não sermos levados ou convidados a mergulhar na Bíblia, na palavra de Deus. E mais do que mergulhar na palavra ou na história, é mergulhar na história de um povo e também na nossa própria história. Nós podemos olhar para trás e poder testemunhar, e podemos testemunhar e declarar assim:
poxa, eu vivi dias de paz. Eu me lembro daqueles dias em que eu vivi, que nós vivemos em paz. Nós podemos nos lembrar, memorizar, trazer à nossa memória, ao nosso coração, dias de alegria, de festejo, de celebração. Nós podemos trazer à nossa memória no passado, coisas que nós esperávamos, que era futuro para nós e que de alguma forma já tenha se transformado em passado. Mas aqui estamos nós hoje, no presente, confessando, declarando, vivendo, relembrando momentos de paz, de alegria, ou talvez estejamos num momento de paz e alegria, mas sem dúvida nenhuma, eu e você, aguardamos alguma coisa. Isso se chama, na história das nossas vidas, na história da humanidade e mais ainda, na palavra de Deus, a Bíblia chama isso de esperança. E voltar na história é talvez o melhor exemplo para nós. Nós podemos aprender com uma história, podemos aprender com a história de um povo, nós podemos aprender com a história de alguém, de um homem, de um amigo, de uma família, de um conhecido. Nós podemos aprender com a nossa própria história, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um relato histórico e podemos tirar e apreender desta palavra grandes lições e ensinamentos para as nossas vidas, a vida pessoal de cada um de nós. A Bíblia narra a história do povo de Deus e para o povo de Deus. Ela não é uma narrativa apenas falando de história, mas ela é tão contemporânea, ela é tão verdadeira, ela é tão atual, que este livro ele se torna atual nas nossas vidas. E uma das coisas que nós percebemos que é esta história vivida no passado, ela se mistura com o presente. Quantas vezes nós podemos, na mais simples leitura da palavra, das escrituras, eu e você, nós podemos voltar os nossos olhos a histórias de homens e mulheres no passado e dizer e declarar: escuta, esta é a minha história. Quantas vezes nós, num simples ato de abrir a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo, e começamos a folhear as páginas da Bíblia, e lemos um texto, e lemos outro, de repente, conduzidos pelo Espírito de Deus, os nossos olhos fixam em um texto, e de repente Deus fala especificamente conosco, dentro de uma história, através de uma experiência de alguém, vivida lá no passado. Lá no passado, eles foram desafiados e encorajados a viver a esperança de uma promessa que se cumpriria. É interessante olhar isso no relato bíblico. Nós olhamos este povo lá no passado e eles foram desafiados e encorajados a viver uma esperança de algo que viria. E nós, no presente século, eu e você aqui agora, somos desafiados e encorajados a viver uma promessa que se cumpriu em Cristo Jesus. Mas esta obra de redenção, esta obra expiatória de Cristo, ela ainda se confirmará em alguns aspectos na minha vida, na sua vida e na vida de toda a humanidade, porque assim a Bíblia nos ensina, se a Bíblia diz. Mas há algo que eu gosto e julgo muito interessante. É comum entre eles e nós, e era comum entre nós e eles, é que nós, como eles, olhávamos para a cruz, olhávamos para aquilo que nós teríamos ou receberíamos a nossa redenção. Nós seríamos definitivamente, por fim, confirmados na presença do Senhor. E eu quero, neste dia, pensar e refletir neste contexto histórico, e fazer algumas aplicações que são para nós muito importantes à luz da palavra de Deus. Como a nossa história, repito, a história deles lá no passado também fora marcada por dias difíceis, dias complicados. E eu falei de paz, falamos de alegria e falamos de esperança. E alguns momentos na história deste povo no passado, como nós, olhando também para a nossa história, o nosso presente, nós podemos perceber como
Deus, ao longo das nossas vidas e na vida deles, ao longo da história deste povo, Deus revelou e Deus manifestou o seu grande amor para com esta gente, para conosco hoje. Era tão complicado a história daquele povo. Quando nós olhamos, por exemplo, no Antigo Testamento, são 39 livros no Antigo Testamento. A Bíblia se divide em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento. E no Antigo Testamento, dos 39 livros, nós vamos ver que Deus usa 20 livros, especificamente 20 livros, para tratar e para falar deste tempo antes, durante e depois de um momento que a Bíblia fala de um tempo de cativeiro. Diante dessas verdades, nós vamos ver como Deus preservou, como Deus preserva, e seguramente Deus vai continuar preservando a vida do seu povo. Em toda a narrativa bíblica, repito, Deus tem trazido a nós estas palavras, falando desta história, da vida deste povo, e como esta história pode ser contextualizada, como ela pode ser aplicada para os nossos dias, nos nossos dias aqui e agora, para mim e para você, para as nossas vidas. A Bíblia trata deste assunto sobre Deus preservando o seu povo. E num contexto específico, quando aquele povo estava cativo, num dos momentos mais difíceis, sangrentos, mais tenebrosos, mais escuros da vida do povo de Deus, Deus estava preocupado com o seu povo. Deus estava agindo, Deus estava trabalhando em favor do seu povo. Eu gostaria que aí, como você está, pudesse abrir a sua Bíblia, mantê-la aberta. No capítulo 29 do profeta Jeremias, do verso 1 ao versículo 14. É uma história interessante. Pessoalmente eu sou fascinado e sou apaixonado com o Antigo Testamento, porque eu sempre vejo o cuidado de Deus. Repito isto, algumas semanas disse isto, mas Deus sempre revelando a sua graça e o seu cuidado. Mas você deve perguntar, mas por que então falar tanto do Antigo Testamento? É porque a nossa história reflete a história deste povo, e a vida deste povo reflete a história dos dias em que nós atualmente estamos vivendo, os dias atuais. De que forma? Nos sofrimentos, as conquistas, as lutas, as batalhas. Mas, a despeito de todas estas coisas, vamos perceber e vamos ver o cuidado, o zelo de Deus para com o seu povo. E de igual forma, como foi no passado, Deus continua cuidando, guardando, zelando, preservando pelo seu povo nos dias atuais. Nós entendemos isto. Nós podemos dizer assim: eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus cuida de mim, mas eu quero fazer uma pergunta: será que nós temos experimentado deste amor de uma forma clara, de uma forma visível, tangível, palpável? Esta é uma pergunta que eu quero deixar no seu coração. Mas quando o profeta Jeremias está vivendo, e ele profetizou semelhante a outros profetas por aproximadamente 40 anos, e ele falou da parte do Senhor, e até que enfim, por fim, o castigo veio, o inimigo veio. E quando nós estamos passando por adversidades, quando o homem passa por adversidades, seja ela qual for, nós fazemos inúmeras perguntas. E uma das perguntas neste contexto que nós poderíamos fazer, e foram feitas tais perguntas: será que Deus poderia permitir que o seu povo fosse levado cativo para a Babilônia? Havia uma palavra de Deus que eles seriam levados para a Babilônia, mas a história de Judá se mistura com a história de Israel. Nós vamos ver uma nação única, as 12 tribos ali. Num dado momento da história há um desentendimento naquela nação, e eles se dividem em reino do norte e reino do sul. No reino do norte estava lá Samaria como capital, e a palavra e a história diz que o rei da Síria veio e toma aquele reino do norte, faz deles cativos
E por último, depois de alguns anos, depois que o Império Assírio cai, então Judá é tomada. E por muitos anos, com a queda dos assírios, então Zedequias, rei de Judá, se revolta contra o pagamento forçado de impostos. E então, num dado momento, a Bíblia diz que um homem que se chamava Nabucodonosor veio, cerca Jerusalém, leva cativos os príncipes, os nobres, os especialistas nas mais diversas áreas de serviço e do saber em Judá, e eles são feitos cativos de uma forma terrível. Uma das coisas que nós percebemos, e sempre que cito e sempre que leio esta história, me vem à mente a forma cruel com que o inimigo agia ou agiu contra o povo de Deus. Semelhante nos nossos dias. Será que o inimigo nos ama? Não, definitivamente não. Mas naquele contexto, naquela história, a história diz que aquele povo que dominou o povo de Deus, que escravizou o povo de Deus, eles tinham algumas marcas, e algumas marcas para dizer: olha, aqui nós mandamos, aqui nós dominamos, e aqui funciona desta forma. E o que acontecia, o que aconteceu naqueles dias? E o relato histórico é terrível, porque quando os babilônicos tomaram a cidade de Judá e Jerusalém, e todas as cidades e nações conquistadas por eles, havia uma marca na vida daquele povo. Na entrada das cidades havia um amontoado de caveiras, de corpos, de ossos humanos. Qual que era o sinal ali dizendo: olha, aqui o domínio é desta forma. Mais do que isto, crianças mortas, mulheres mortas, homens e mulheres mortos, cruelmente mortos por causa da ação ou pela ação deste inimigo. Iniciava ali um tempo de angústia, de dor para o povo de Deus. Mas a pergunta que se faz é: por quê? Por que este tempo tão difícil? Esta era a pergunta na boca de tantos. E esta é uma pergunta que normalmente nós fazemos quando os dias difíceis vêm, quando a paz se vai, quando a alegria se vai, e quando a nossa esperança é de alguma forma roubada. Esta é a pergunta de tantos que, enfrentando a adversidade, expressam descontentamento, tristeza, dor, desesperança. Sem dúvida nenhuma, cada um de nós tem a sua própria resposta a estes muitos questionamentos. Essa semana, ou no dia a dia do nosso trabalho, algumas coisas aconteceram. E eu sei que na sua vida aconteceu. Estava conversando com alguém e nos nossos trabalhos, e ligando e falando com pessoas, e eu disse: eu vou falar 5 minutos com um, com outro, e me propus, e liguei para dezenas de pessoas ao longo desta semana, a forma de chegar até estas pessoas. E num dado momento alguém disse assim: pastor, eu estou vivendo dias tão difíceis, estou vivendo dias tão complicados. E cada palavra e cada pessoa com quem falávamos, ou com quem falava, tinha uma resposta. Alguns muito bem, outros não tanto bem, alguns mal, alguns enfermos e assim por diante. Mas uma das coisas que chegou até mim esta semana foi: nós temos dado assistência para dezenas de famílias. E dentre elas algumas grávidas, gestantes, com condições muito difíceis. E de repente alguém me disse assim: olha, uma senhora foi violentada pelo marido, espancada, violência doméstica, e esta mãe, jovem mãe, foi tirada da casa, levada para um lugar, e o bebê vai nascer, e nós precisamos, e ela não tem absolutamente nada, e alguém disse: nós precisamos acudir esta necessidade desta jovem mãe, machucada no seu rosto, enfim, por causa dos punhos do seu companheiro. E quando chegou aquilo até mim, eu disse: não podemos deixar de ajudar. E esta pessoa, líder voluntário da igreja, disse assim: já estamos ajudando, já estamos resolvendo tudo isto. Quanta dor, quantas dificuldades e quantas situações adversas. E no meio de tudo isto, como foi no passado,
Nós hoje enfrentamos as nossas adversidades. Você enfrenta as suas adversidades. Como o povo de Deus no passado, que enfrentou um cativeiro. Talvez você esteja enfrentando os seus cativeiros. Mas a pergunta que se faz é: a esperança em meio a tudo isto? Pode porventura a árvore cortada dar ramos novos e frutos? Jó, dizendo no capítulo 14, no versículo 7, ele diz assim: sim, há, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, e ela vai dar fruto. Aprendemos e nos fortalecemos em tempos de caos. É incrível como nós temos esta capacidade de aprender e nos fortalecer em tempo de caos e dificuldades. Nós crescemos quando nós passamos pelos nossos exílios, quando nós vivemos os nossos cativeiros. Nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas, seja eles quais forem, os cativeiros ou os exílios que nós estejamos vivendo ou que você esteja vivendo. A esperança em meio a tudo isto. O que eu quero neste dia falar ao seu coração é que nós podemos viver a esperança de Deus. Não somente a esperança em Deus, mas nós podemos viver a esperança de Deus como algo real, verdadeiro. Quando Jeremias escreve neste capítulo sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus, quando ele escreve estas palavras aos filhos de Israel no capítulo 29, eles haviam sido levados para o cativeiro. E estando eles no cativeiro, algumas coisas começam a acontecer. Vamos esquecer por um instante a palavra cativeiro. Talvez você diga assim: não estamos ou não estou vivendo um cativeiro. Mas por favor, use isso como uma figura, como exemplo da dificuldade, da impossibilidade, da incapacidade que nós muitas vezes vivemos por N questões da nossa vida e da nossa história. E aqueles homens então e toda aquela nação fora levada cativa. E quando eles estão no cativeiro, algumas coisas começam a acontecer. Uma parte ficou, a outra parte foi levada, eles foram levados em grupos. Mas uma vez que aquela parte que tinha sido levada estava de lá, e eles começam a ouvir e a dizer algumas coisas. Então, Jeremias, que estava aqui falando da parte de Deus, ele pega um pergaminho e escreve uma carta. E ele escreve a carta àqueles que estavam exilados, que estavam distantes. Ele se preocupa em levar uma palavra de Deus àqueles que estavam distantes. Ele se preocupa em pegar um papel e uma caneta nos nossos dias e escrever uma carta. Não, mais moderno ainda, eles se preocupam em pegar um WhatsApp, o computador e mandar um e-mail, uma mensagem para aqueles que estão distantes. Mas quando ele envia essa carta àqueles que estavam lá, ele mostra alguma coisa, e esta história, nesses versículos e neste texto, nos ensina algumas grandes e preciosas lições. E a primeira delas: seja ele qual for o momento em que nós estejamos vivendo, Deus fala. Deus fala conosco. Deus tem falado tanto ao seu povo nesses dias como nunca falou. Meus queridos, igreja, povo de Deus, Deus tem falado nesses últimos tempos como há muito não tem falado. É um tempo de Deus falar, temos claro isso. Mas a pergunta que faço é: você tem ouvido Deus nestes dias? Quando o versículo 1 até o versículo 4 diz assim: são essas as palavras da carta de Jeremias. O profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 4: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus então toma uma decisão. Deus levou sim aquele povo para um exílio, mas Deus toma uma decisão. Deus disse assim: eu não vou permitir e deixar o meu povo desamparado. Às vezes somos nós levados para uma situação, e nem sempre essas situações Deus nos levou. Às vezes nós fomos por espontânea decisão, livre decisão. Às vezes fomos levados por circunstâncias. E quando nós estamos lá, nós percebemos: ei, estou esquecido, estou abandonado. Mas neste caso o texto diz que Deus levou aquele povo para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. E agora Deus toma uma decisão, e eu vejo isso em toda a narrativa bíblica, o cuidado de Deus para com você. Deus fala ao seu povo. Deus está dizendo: ei, eu estou escrevendo a vocês, eu estou dando uma palavra a vocês. Deus então traz uma direção àquele povo. Deus traz uma palavra de segurança àquele povo. Deus traz direcionamento. Deus mostra o querer dele para a vida daquele povo, como faz com a minha vida e com a sua vida. O salmista no Salmo 139 diz que nós não podemos nos esconder de Deus. E é lindo este salmo, talvez um dos textos mais lindos do saltério. E Davi disse assim: como é que eu posso me esconder de ti? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu vou no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins da terra, lá o Senhor está. E a tua destra vai me sustentar, vai me guiar. Nós não podemos nos esconder de Deus. E Deus jamais vai deixá-lo solto à revelia. Deus jamais vai deixar com que você esteja se sentindo solitário. Deus jamais vai pensar: e agora Ele leva aquele povo para aquele exílio. E quando Deus leva aquele povo para o exílio, Ele manda também uma palavra através do profeta. Escute, Deus fala ao seu povo. Deus quer falar com você. Deus quer trazer uma palavra para você. Deus quer trazer direcionamento para você. Muitas vezes nós nos metemos em situações complicadas porque nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus. Nós não demos atenção para ouvir a voz de Deus. Deus fala e Ele continua falando. Será que nós temos percebido a forma como Deus tem falado hoje? Em toda essa situação que estamos vivendo, as nações, o Brasil, nós estamos vivendo. Uma segunda coisa que eu quero considerar com você é que muitas e muitas vezes, quando nós estamos ouvindo Deus falar, ou quando nós estamos ávidos por ouvir a voz de Deus, nós podemos ser enganados. E este é um perigo que a própria palavra nos adverte. No versículo 8 e no versículo 9, o profeta falando àqueles que estavam lá, dizendo assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam. Eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Eles estando naquela condição difícil, profetas que não da parte de Deus se erguem e começam a dizer palavras ou a profetizar como se fosse Deus falando e tratando com eles. Quando nós vivemos dias de adversidade, eu não sei se você vai concordar com isso, mas nós ouvimos tantas vozes se erguem, tantas vozes se levantam, e a primeira voz que se levanta é a voz do nosso próprio coração, é a voz do nosso próprio coração, e nós indagamos o nosso coração se angustia, e ele se põe a indagar, a questionar e a questionar, e a refletir, e assim por diante.
E a primeira voz que se ergue é a voz do nosso coração. Se levanta a voz do outro, a voz daquele que está mais próximo de mim, do meu lado, aquele que está andando comigo. Se levanta esta voz, se levanta a voz do profeta do caos, daquele que só vem dizer: vai ser isso, vai ser desgraça, vai ser ruim, não vai dar certo. Mas muitas vezes se erguem, se levantam as vozes ou a voz daquele que se diz da parte de Deus. As palavras são declaradas, as palavras são ditas, como neste caso, eles estavam lá, e estando lá, os que lá estavam, diziam da parte de Deus: olha, Deus vai mudar esta e esta e esta história, esta e esta situação. Naqueles dias, nos dias de Jeremias, eles se levantaram, ou esses profetas lá, se levantaram e ensinavam que em 2 anos, não mais do que isso, eles retornariam para Jerusalém, para o templo com todos os seus utensílios, com o rei e a família real. Enfim, em 2 anos Deus restituiria a eles tudo aquilo que eles haviam perdido. Jeremias se ergue e se levanta e diz assim: não é assim. As coisas não são bem assim. Nem sempre o que Deus fala é o que nós queremos ouvir. Isso é muito difícil. Mas nem sempre o que Deus fala para você é o que você quer ouvir. Nem sempre aquilo que recebemos de Deus é aquilo que gostaríamos de receber. E eles então ouvem esta palavra: olha que profecia agradável, 2 anos vocês vão retornar. Bem melhor do que 70 anos, como de fato aconteceu. O Senhor diz através do profeta Jeremias: não é assim. Eles não estão profetizando, eles não estão falando da minha parte. Eles falam a vocês segundo o vosso desejo. Eles ministram a vocês segundo o desejo do coração de vocês. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Aí no versículo 9 está claro para nós esta palavra. Ora, se Deus não falou, se Deus não disse tais palavras, qual era a palavra então que Deus estava dando e dizendo àquele povo? Uma das coisas que nós percebemos nos dias de dificuldades, nos dias de tribulações, nos dias dos questionamentos, nos dias das incertezas, é que o ministério do engano é atuante. Nunca em toda a história nós vimos tanto engano. Nunca em toda a história do povo de Deus, nos nossos dias, em pleno século 21, nunca se ouviu tanto engano. E o ministério do engano é atuante, sagaz, ele é destruidor. Ele tem um propósito de levar vantagens. Quem é este? Da parte ou este profeta. Mas do outro lado é gerar destruição, porque ele não vem da parte de Deus. E nós, igreja, o povo de Deus nesses dias precisa estar atento. Em nosso contexto de dificuldades na vida de muitos, nós vamos perceber: desemprego está acontecendo, baixa lucratividade, incertezas no mercado, crise econômica. Mas sem dúvida nenhuma, a maior crise que nós estamos vivendo enquanto nação brasileira não é a crise causada pela pandemia, pela Covid-19. A maior crise que nós estamos vivendo é uma crise moral, é uma crise da ética, dos valores, e nós estamos percebendo isto. Covid-19 é consequência da imoralidade, de governos nefastos como nós temos tido e temos experimentado. A pergunta que se faz é: o que fazer diante de tudo isto? A primeira coisa é ouvir Deus. Ouça Deus. Ouça o coração de Deus. Ouça o coração de Deus. Tome cuidado com o ministério do engano. Toma cuidado com o ministério do engano, daquele que vem para levar vantagens e levá-lo ao abismo, ao caos. Eu me lembro que há alguns anos na nossa cidade temos um parque industrial muito forte. Mas eu me lembro que no ano de 2014, 2015, 2016,
Foram anos terríveis. Eu não sei, quem é da nossa cidade sabe do que estou falando. Nós iríamos naquele distrito industrial. Em alguns momentos, na hora do rush, pelo menos, era impossível transitar ali naquele local. Impossível. E veio então 2014, 2015, 2016, até 2017. Nós íamos naquele local, andávamos por alguns lugares e algumas ruas daquele distrito industrial, e nós víamos galpões e mais galpões fechados e escrito: vende-se, aluga-se. E eu acho interessante porque naquele mesmo contexto eu pude ouvir homens de Deus e mulheres de Deus, isso me veio à memória meditando neste texto, e eu pude ouvir alguns homens e algumas mulheres de Deus que decidiram ouvir a Deus, guardar os seus corações. E estes homens, empresários, empreendedores, conversando e perguntando, eles disseram: tem sido os melhores anos ou o melhor ano da minha vida ou da minha empresa. Qual é a diferença? Por quê? O que está acontecendo? Será que aquele tempo é diferente do tempo em que nós estamos vivendo? Sim. Nós temos um problema de saúde pública, é verdade, mas tem algo que não mudou. O Deus que está por trás desta história do seu povo, Ele não mudou. A primeira coisa que precisamos aprender a fazer é ouvir a voz de Deus. Deus continua falando, você tem ouvido? A segunda coisa, cuidado com o ministério do engano. Uma terceira coisa que eu quero colocar para você hoje aqui agora é: Deus fala, mas Deus também traz direcionamento. Ele diz: olha, faça isso, aquilo, aquilo outro. Ele diz para você: olha, o caminho é este. Ele diz para aquele outro: olha, você faça desta forma. E eu acho lindo o zelo e o cuidado de Deus naquele contexto. E algo semelhante tenho visto e tenho percebido para os dias de hoje. O zelo, o cuidado deste Deus que agiu no passado e age aqui hoje. Ele cuida e Ele vai continuar cuidando, mas este Deus fala, mas Ele fala direcionando o que fazer e como fazer, como disse ao seu povo naquele contexto. Nos versículos 5, 6 e 7 deste texto de Jeremias 29, eles foram levados cativos, eles lá estavam. E agora, estando cativos, o que vamos fazer? Era a pergunta deles. Como é esta vida de cativo? E o texto diz assim: olha a palavra do Senhor através do profeta a eles: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Versículo 6: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus então leva aquele povo e eles estão lá naquele exílio. E estando lá, questionamentos, problemas. O que vamos fazer? Como será? O que fazer diante de tudo isto? E uma das coisas que nós percebemos é que na história, os exilados ou os profetas que estavam lá com exilados ensinavam que eles deveriam se rebelar, fazer motins. Deus vem e diz assim: não, vocês não vão fazer nada disso, vocês não vão se rebelar, vocês não vão fazer motins. E este versículo deixa claro o que o Senhor pensava sobre eles. E o Senhor diz assim: vocês vão edificar casas e vão morar nessas casas, vocês vão plantar pomares e vocês vão comer destes pomares. Para quê? Para eles, para o povo de Deus. O Senhor está dizendo claramente isto. Disse o Senhor Deus: buscar a paz,
Mas a pergunta que nós fazemos é: como eu posso buscar a paz estando em cativeiro? Como pode isso? Como pode isso ser possível? Embora todas estas coisas fossem e são importantes, a casa, a comida, o casamento, o gerar filhos, casar os filhos, todas estas coisas que lemos e observamos, o que Deus estava dizendo e mostrando a eles era que o propósito dele, Deus, para com o seu povo, ia muito além de todas estas coisas. O que Deus estava dizendo e mostrando a eles era: eu estou trabalhando para que vocês sejam preservados, para que vocês sejam guardados, para que a posteridade de vocês seja preservada. Era esta a palavra e a direção de Deus. Deus estava falando, mas Deus estava direcionando. De novo, mais uma vez, nem sempre nós ouvimos de Deus o que nós queremos ouvir. Talvez a melhor palavra para o coração de alguns era: vamos fazer motins, vamos nos rebelar, porque dentro de 2 anos o Senhor nos levará de volta para a nossa terra, para a nossa posse. Deus se ergue e diz assim: não, não, não. O tempo que vocês ficarão aí durará 70 anos. Parece cruel, parece difícil. Mas deixe-me dizer algo para você. E eu não sou o profeta do caos. Deus está interessado em preservar a sua descendência. Deus está interessado em preservar a sua posteridade. E o que você faz hoje, aqui e agora, determinará o sucesso desta sua descendência, da sua posteridade. É assim que Deus está dizendo. É isso que o Senhor está nos dizendo. O Senhor disse para eles: procurem a paz, porque na paz da cidade vós tereis paz. E paz, à luz da palavra de Deus, nos ensinamentos da Bíblia, a palavra de Deus, nem sempre paz é sinônimo de ausência de guerra, e você já sabe disso. A palavra shalom, usado na língua hebraica para paz, ela tem alguns significados que vão muito, muito além do que ausência de guerra. Paz pode ser sim ausência de guerra, mas esta paz, esta shalom da Bíblia, essa shalom de Deus para nós, que nós encontramos em vários textos na Bíblia, em vários momentos na narrativa bíblica, fala de harmonia, fala de paz. Sim, ausência de guerra, mas fala de harmonia. Fala para mim e para você de plenitude. Fala de integridade, fala de firmeza, estar firme, seguro. Sabe aquele momento em que você vê tudo complicado à sua volta, como o salmista diz, caindo 1000 ao lado, outros 10.000 do outro lado, e o salmista dizendo assim: mas você não vai ser atingido. Como outro texto, o salmista diz assim: quando o inimigo se levantar contra mim, o meu coração não se atemorizará. É dessa firmeza que a paz de Deus, a paz de Cristo em nossos corações está nos dizendo. Bem-estar, fala de bem-estar, esta paz, o Senhor está dizendo: na vossa paz, na paz da cidade vós tereis paz. O Senhor está dizendo assim: escute, este bem-estar vocês vão desfrutar, mesmo estando no exílio, mesmo estando em dias difíceis, mesmo estando em dias conturbados, como eles estavam e como muitos nos dias de hoje estão. Mas uma outra ideia e significado desta palavra shalom é pagamento. Sabe aquela ideia? É tão bom quando nós compramos alguma coisa, quando nós adquirimos alguma coisa e nós pagamos aquilo. A ideia de paz, a shalom, significa também este pagamento. Quando você tem aquela paz por ter conseguido pagar, conquistar. E o Senhor está dizendo: na paz da cidade vós tereis paz. Uma última palavra que a gente observa à luz deste texto
é que quando nós estamos buscando ou à procura desta paz, o coração se angustia, se sobressalta muitas e muitas vezes. E eu amo o texto quando Provérbios de Salomão, no capítulo 18, no versículo 10, diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Quando nós pensamos num lugar alto, nós pensamos num lugar de segurança. E a palavra agora está nos ensinando que o Senhor é este lugar alto, é o lugar de segurança, é o lugar elevado, é este lugar do alto que nós conseguimos ver tudo à nossa volta, num raio de 360 graus. Nós podemos ver muito, muito mais longe do que estando num lugar baixo. Agora a palavra vem e diz: torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus é segura nesta torre, ou está segura nesta torre, que é o nome do Senhor. Última coisa que quero considerar com você é que, quando nós ouvimos Deus, quando nós sabemos que Deus fala, quando nós sabemos que o ministério do engano está presente, e quando nós aprendemos que Deus fala, mas Deus fala nos direcionando, ou muitas vezes Deus nos fala para aquietar e sossegar a nossa alma e o nosso coração, Deus também mostra em todas as coisas que aquilo que é de Deus se cumpre. Um tempo passa, um tempo que passa, mas também é uma profecia, uma palavra que se cumpre. Nos versículos 10 ao versículo 14 deste texto, havia toda essa discussão: vamos nos rebelar, em 2 anos Deus vai nos levar de volta, e o Senhor diz: não, nada disso vai acontecer. O Senhor pega e diz ao seu povo as seguintes palavras: assim diz o Senhor. Olha Deus dizendo: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Este tempo vai passar, mas eu vou cumprir a minha boa palavra para com vocês, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Quando eu estava lendo este texto e meditando nestas palavras, em oração eu disse a Deus assim: Senhor, o nosso povo não está em cativeiro. E o Senhor me deu uma palavra ao coração e indagou: qual cativeiro você está falando? Eu falei de um cativeiro físico como este, literal como este. Mas a palavra que me veio ao coração foi assim: mas tem muitos que estão cativos pelas situações que estão vivendo. E aí me veio esta palavra, esses últimos versículos, dizendo assim: é um tempo que vai passar. É um tempo que vai passar. Escute, é um tempo que vai passar. O Senhor estava dizendo que aquele tempo passaria. E o Senhor está dizendo mais, à luz deste texto, que os pensamentos dele, do Senhor, eram os melhores para a vida do seu povo. Os pensamentos de Deus para você são os melhores, muito além do que você possa imaginar. Quando Paulo escreve este texto aos Romanos, falando de esperança,
Quando Paulo está escrevendo este texto, falando primeiramente da justificação, mas que nesta justificação viria paz, alegria e esperança. Paulo está dizendo assim: olhe para a cruz, como fazemos hoje, como fazemos neste dia, nesta hora, quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do cálice. Paulo diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esta esperança não vem de coisas humanas, senão do próprio coração de Deus para os nossos corações. Quando a Bíblia está falando assim de tribulação, a ideia bíblica é passar pelo fogo, a purificação. É como a prata e o ouro, que tem qualidade, uma melhor qualidade quando passados ou provados pelo fogo. Depois da tribulação, a palavra diz: vocês terão a perseverança. E esta perseverança, na ideia bíblica, é a transformação para nos parecer mais e mais com Cristo Jesus. Depois da perseverança, a Bíblia diz: e vocês terão uma experiência. A palavra literal para esta experiência é prova, aquela usada para o processo legal no tribunal. É como se pegássemos a vida de alguém e colocássemos esta vida deste alguém diante do tribunal, dizendo: aqui está a prova. Esta experiência que a palavra está dizendo é esta prova irrefutável daquilo que nós experimentamos. E por fim, Paulo diz que vocês vão viver a esperança. E a esperança significa algo que não nos desaponta, não nos envergonha, fala de certeza, fala de convicção. As incertezas estão aí, como estiveram lá no passado da vida deste povo, mas muitas vezes presentes na minha vida e na sua vida, nos nossos dias. Mas Deus continua falando. Você tem ouvido? Deus nos adverte do engano, você está atento? Deus nos direciona quando fala, tem percebido a direção de Deus? E por fim, Ele cumpre o que prometeu. Jesus disse nas últimas palavras antes de ser elevado às alturas, depois de ter ressuscitado dentre os mortos e se manifestado a muitos dos seus discípulos que o viram, Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, ele diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Muitos dizem que a vida de Jesus naquele momento da cruz foi um fracasso. Não, é a vida doada para que eu e você tivéssemos vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça. Mas antes de dizer estas palavras, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos, Jesus disse, Jesus experimentou o fracasso da cruz, da humilhação. Sim, mas a Bíblia diz que Deus o exaltou, Deus o ressuscitou. E é este Cristo vivo que celebramos neste dia. Que Ele te abençoe com toda sorte de bênção, em nome do Senhor. Amém e amém.